Fala, galera. Acho que essa busca constante de você tentar se aprimorar, a gente tem ultimamente, né, o nosso grupo, a gente tem usado muito esse termo do esgotar o tema, né? Então essa busca constante de tentar explorar todas as questões relacionadas a treinamento, relacionada à própria gestão do nosso box, e que extrapolam vários setores da vida, né? Porque você vai adotando uma atitude, uma linha de pensamento, um modelo mental, né? Que consegue ser aplicado em todos os setores. Então, o tempo todo você vai trazendo questionamentos e aprendendo, né, algumas lições. E acho que a lição do momento talvez seja essa coisa do adotar as boas práticas. E é interessante porque uma constatação desde o ano passado, desde 2019, que eu tenho tendo na academia. Para você tentar entender um pouquinho, eu, Teco, sou educador físico e comecei as minhas primeiras atividades na educação física em 96. Então de lá para cá são 20 anos, né, trabalhando com atividade física e principalmente vivendo atividade física como praticante, né, comendo, bebendo e respirando atividade física. Bom, em 2012 eu fiz minha certificação no CrossFit, eu já tinha um bom tempo já na área, mas me certifiquei no programa, então são 8 anos certificado. Em 2015 eu fundei a CrossFit 198, em paralelo com a Box Academia. Bom, nesses 5 anos de fundação, né, do nosso box, você vai passando por vários fenômenos, porque você começa a fazer uma transição não só de ser professor, mas também de ser gestor, né, da academia e de ser líder daquele grupo que você criou. E aí você vai entendendo, procurando entender alguns fenômenos que acontecem dentro da academia, até para manter ela de pé, para tentar atingir uma performance boa como negócio também. E aí entram alguns questionamentos sobre a permanência dos alunos dentro, né? O que faz as pessoas desistirem muitas vezes. É uma coisa que frustra a gente, porque eu acho que a minha missão sempre foi muito clara, assim, eu quero que as pessoas façam atividade física. Então você vê um aluno indo embora, é muito difícil, e é mais difícil ainda quando você vê esse aluno indo embora e não praticando mais exercício. Você entra num questionamento muito profundo. Mas desde o ano passado eu venho investigando um pouco isso, e uma das constatações que eu tenho é a falta, aquela falta da sensação da progressão. Então, o aluno ele entra num caso de amor no começo, né, e ele vai sentindo a progressão dele. Existe um momento muito delicado que ele tem essa sensação de que ele não melhora. Muitas vezes ele está melhorando, mas ele não percebe. E aí ele vai se desmotivando, e isso piora ainda mais o processo, porque se ele se desmotiva, ele treina um pouco menos, aí a sensação aumenta mais ainda, e aí ele interrompe o ciclo, o que é lamentável. Então acho que essa dica ela é super importante para quem é treinador, quem é gestor, mas principalmente para quem é praticante, porque no final todos os que estão envolvidos, não seja lá qual é o papel nesse processo, são praticantes de atividade física. Os praticantes, no caso do CrossFit, assim, o praticante de CrossFit, ele atinge um nível básico, ele leva de 6 a 8 meses para atingir um platô básico. Eu vou tentar desenhar um cenário para você entender. Você imagina uma pessoa que não faz atividade física nenhuma e encara o desafio de vence a barreira, né, e entra numa academia de CrossFit. E aí logo nas primeiras semanas ele vai tendo uma noção do quanto falta condicionamento físico, ele faz o aquecimento, já fica cansado no aquecimento, mas essas etapas elas vão sendo vencidas com a rotina, né? Então ele cansa no aquecimento, mas daqui a pouco ele está aguentando o aquecimento, ele está aguentando o treino todo, aí ele está conseguindo concluir a tarefa. E no começo isso é muito nítido, muito fácil de perceber, né? O CrossFit ele trabalha com tantos elementos, ele incorpora tantos elementos na prática, que é muito fácil de você perceber sua evolução. Então, você tem dificuldade de pular corda, de repente você está pulando. Você tem dificuldade de pular uma caixa, de repente você está pulando essa caixa.
tá fazendo uma barra, tá escalando uma corda, enfim. Você tem uma série de habilidades incorporadas no programa, né? Que são medidores de desenvolvimento, então acaba tendo um parâmetro, uma parametrização longa, né, ampla. Bom, enfim, mas depois de 8 meses aquilo fica meio que um lugar comum para todos, né? Todo mundo pula corda, todo mundo consegue fazer basicamente os levantamentos de peso. E é nesse momento que começa a entrar esses questionamentos. Mas essa reflexão, eu acho que ela é importante para você continuar no seu caminho. Um dos segredos, né, da atividade física é a consistência, né? É a continuidade. A continuidade é um princípio do treinamento. É você se manter, é manter o teu hábito, manter a tua rotina. E a médio e longo prazo o exercício físico tem um efeito acumulativo muito bom. E quando a gente fala longo prazo, é longo prazo mesmo, é a tua vida inteira. Mas uma reflexão sobre esgotar o tema seria importante. À medida que você se envolve com o processo, você tem que se envolver cada vez mais. Então, se a gente trazer de novo essa reflexão da pessoa que nunca treinou e passa a treinar, passar a treinar virou uma boa prática. Passou a ser uma boa prática e passou a ser parte da rotina dessa pessoa. Depois de 6, 8 meses, que ela já começou a ter benefício e aquilo virou meio que o normal, ela precisa incorporar outras boas práticas. Corrigir a alimentação, buscar a orientação do nutricionista, de preferência um nutricionista que tenha familiaridade com o universo que você está vivendo, um nutricionista que faça crossfit, se você é do jiu-jitsu, um nutricionista que entenda, né, a prática que você está fazendo. E aí você começa a controlar uma outra pasta desse universo, né? E por controlar essa pasta, você adota uma boa prática de novo. Aí você vai e olha o seu descanso, olha o seu comportamento, a sua atitude mental, e você vai cuidando também dos aspectos emocionais, tem muita relevância. Mais pra frente você vai cuidando um pouco mais da técnica. Uma coisa que eu percebo principalmente em relação à técnica, esses alunos que eles vão se desmotivando, eles tendem a migrar para a área de zona de conforto. Então eu vejo muito no CrossFit isso. Eu tô pensando em não fazer o treino, eu tô pensando em só fazer o levantamento de peso, porque muitas vezes esse aluno se sente mais confortável naquela habilidade e acaba querendo ir para a zona de conforto. Ele não se dá conta que isso é um estado mental ruim, porque ele não pratica as coisas que ele não gosta. Tem muitas vezes mais relevância cuidar da nutrição, que é a base. Se você considerar aquela pirâmide, é uma pirâmide hierárquica do desenvolvimento, né? Um infográfico em formato de pirâmide, que tem todos os pilares que vão compor o desenvolvimento do atleta, e a nutrição é a base da pirâmide, é a parte principal. Então muitas vezes a alimentação vai fazer muito mais diferença do que um treino específico de levantamento de peso. Aí você tem a parte cardiorrespiratória. Às vezes essa turma quer ficar levantando peso em vez de dar uma corrida no domingo, no final de semana. Então você tem várias questões, você tem essa questão do enfrentamento, de você fazer as coisas que você não gosta, para você conseguir ter tua melhora. Mas todo esse mindset, todo esse modelo mental, ele parte da premissa de você esgotar o tema, de você tentar preencher todos os quesitos relacionados a esse universo. E quando você se dá conta disso, você tem um desafio enorme pela frente, isso vai te consumir a tua vida inteira. Isso também se transfere aos treinadores, né? O treinador ele tem que ser muito bom tecnicamente, ele tem que conhecer, né, a área que ele atua, ele tem que controlar o universo de trabalho dele, ele tem que dar uma boa aula, ele tem que promover uma boa experiência para esses alunos, né? Até para manter essa turma motivada, mas ele também tem que começar a entender dos aspectos que rodeiam esse universo, né? Entender um pouco mais da psicologia, entender um pouco mais do funcionamento do próprio box, né? As questões de marketing, a comunicação com esses alunos,
a parte administrativa financeira. Então, esse modelo mental de esgotar o tema, ele é transferível para todas as questões, para a carreira profissional, para o treinamento e para a vida de uma forma geral, para os relacionamentos. Bom, resumindo tudo isso, se você tem essa sensação de que você está estagnado, que você está parado no lugar, tenta fazer uma reflexão mais ampla, pega aconselhamento com pessoas que têm mais tempo de prática do que você, que são mais experientes, conversa com os seus treinadores e tenta olhar de uma forma bem franca sobre todos os aspectos que competem ao treino, enfrenta, vai na direção principalmente daqueles que te dão mais trabalho. Toda mudança dá muito trabalho, exige muito reforma íntima, né? E desempenho pessoal, mas no final o resultado é muito bom. Valeu, galera!